Meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilos? Falar aqui 6 hábitos que eu cortei da minha vida ao longo do tempo, que me ajudaram drasticamente para ter uma vida muito mais em paz, mais serena, com muito mais propósito na minha vida. Ou seja, eu estou centrado a minha vida, as minhas atitudes para alcançar o que eu desejo e estou conseguindo. Isso que é o mais importante e que eu considero que você também deveria acabar. Tá bom? Esses 6 hábitos. Primeira coisa, pensamentos tóxicos. Esse é difícil de acabar, tá? É bem complicado, porque é uma coisa interna nossa. E dependendo da sua criação, você vai ter muitos pensamentos tóxicos envolvendo a dúvida. Será que você vai conseguir? Será que eu vou conseguir? Será que eu sou bom o suficiente? Dúvida, e às vezes essa dúvida se torna certeza de eu sou um merda, eu sou insignificante, eu sou um fracasso. E esses pensamentos tóxicos minam a nossa vida. Simplesmente faz com que nós nem sequer comecemos aquilo que nós queremos começar. Quantas coisas eu deixei de fazer na minha vida porque eu acreditava que eu não iria conseguir obter o resultado. Porque eu acreditava que eu era insuficiente, que eu era um fracasso, que eu era um fracassado. Quantas coisas. Hoje, esse tipo de pensamento diminuiu drasticamente. Por quê? Porque eu fui eliminando eles com o passar do tempo e aí eu comecei a acreditar mais em mim. Logo, eu consigo fazer coisas que antes eu não fazia só porque eu duvidava de mim mesmo. E como eu faço coisas, eu vou obtendo resultados. Eu vou estar ali fazendo comportamentos, eu vou obtendo resultados e esses resultados vão fortalecendo a visão que eu estou construindo de mim mesmo. Que antes era de uma pessoa fracassada, hoje é de uma pessoa que consegue fazer o que quer fazer e obter sucesso em cima daquilo que eu faço. Estou conseguindo obter o sucesso desejado, aquele sucesso que deixa você, vamos ver, rico? Ainda não. Mas, quem sabe, eu consiga isso daqui a um tempo, né? E como que você consegue fazer essa eliminação desse pensamento negativo, desses certos pensamentos tóxicos na nossa vida? Você precisa identificá-los inicialmente, que na maioria das vezes é o que é mais difícil nesse processo. Você identificar quando eles começam, tá? Você vai treinando isso com o passar do tempo e vai conseguindo deixar mais fácil essa identificação. Inicialmente, você vai conseguir identificar ele quando já tiver tido um certo controle sobre você. E eles são tão ruins para você que vem sentimento ruim. Geralmente eles vêm quando nós estamos mal, nos sentindo mal, sentimentos ruins, sentimento de fracasso, sentimento de tristeza, vem até um tédio em cima ali. Esses sentimentos influenciam os nossos pensamentos e aí esses pensamentos vão influenciar novamente os sentimentos. Então fica um ciclo vicioso. Tá? Geralmente, então você tem que tomar cuidado quando vir certos sentimentos ruins, quando acontecer alguma coisa, você ficar triste, você tomar um cuidado em cima daquilo ali para não deixar pensamentos virem e acabarem com sua autoestima naquele momento, beleza? Tendo essa identificação, o ideal e o melhor que você possa fazer é justamente focar naquilo que você consegue conquistar, naquilo que você já conseguiu conquistar. Um exemplo é o exercício das 3 bênçãos, que você simplesmente pensa em 3 coisas boas na sua vida, coisas boas que você tem, coisas boas que você conquistou. Não precisa ser coisa muito grande não, coisa pequena mesmo. Pô, eu tenho saúde, olha só, eu tenho saúde. E não é o pensamento do positivismo tóxico não, tá? Positivismo tóxico jamais. É um pensamento de você colocar o lado positivo para eliminar um pensamento negativo. Esse é o trabalho. E na maioria das vezes, se você fizer esse exercício, pensar em coisa positiva, só que vai dar merda. Vai dar merda. O ideal é você falar. Falar mesmo. Você tá parado lá, sozinho em casa, vem pensamento negativo, tipo, nossa, eu sou um fracasso, eu sou um merda, eu sou um lixo. Aí você fala, não sou. Hoje eu fui pra academia, eu malhei lá e consegui fazer a ficha toda. Mateus, mas isso é muito pouco. Nada é pouco, tá? Coloca na sua cabeça. Nenhum tipo de conquista é pequena. Toda conquista diária, ela é grande, tá?
consegui ir para academia, malhei, isso você começa a falar com você mesmo. Não, eu consegui ler, não, olha ali, se você quiser, você fala, não, consegui conquistar tal coisa, coisas grandes para você, se você quiser assim também, você pode, mas até mesmo coisas pequenas são muito boas para conseguir eliminar esse pensamento negativo. E esses exercícios de 3 bênçãos, simplesmente você faça corriqueiramente, diariamente, e você vai ver que tem um estudo que mostra que em um mês, os seus pensamentos negativos já diminuem drasticamente, porque você consegue ver e perceber as coisas positivas que você tem na sua vida. Beleza? Segunda coisa, comparação. Se você me acompanha, você sabe o quanto eu detesto esse tipo de comparação. Comparação é a pior coisa que tem. Ele pode te levar aos pensamentos negativos. Porque a comparação é sempre uma comparação desleal. A régua que eu uso para mim não é a mesma que a régua que eu uso para o outro. O outro, eu sempre uso uma régua mais branda para ele. Ele consegue fazer alguma coisa e eu falo, nossa, essa pessoa é foda. Nossa, ele é muito bom. Se eu faço a mesma coisa, o pensamento interno é sempre todo mundo faz. Mas isso todo mundo faz, porque isso foi te ensinado ao longo da vida. Se agora o outro fracassa, o outro erra, não, você chega e se você for consolar a pessoa, você fala, não, você tenta de novo, tá certo, todo mundo erra, fica de boa, pelo menos você vai tentar de novo, você vai conseguir, você tenta ali ajudar aquela pessoa a sair da merda. Para você, quando você fracassa na mesma coisa, você fala, eu sou um bosta, eu sou um lixo, sou um horrível, não nasci para isso. Você faz com que você se coloque cada vez mais para baixo, porque foi te ensinado assim. Então a comparação, ela é péssima para sua autoestima. Como que a gente consegue diminuir drasticamente o lado negativo dessa comparação? Primeiro, simples, foca em você, tá? Não fica hoje com redes sociais, é muito fácil a gente ficar olhando para a vida do outro, mas não fique diariamente focando na vida do outro. Foca em você, no seu processo, naquilo que você tem que fazer. Mantenha a sua atenção no seu comportamento, primeira coisa. Segunda coisa, trate você mesmo, e é a questão de amor próprio, trate você mesmo como um amigo, não como um inimigo. Você tem que ser o seu melhor amigo. Você tem que olhar para si mesmo e falar assim, tudo bem eu ter errado aqui. Hoje eu não estava bem, hoje eu não estava legal. Você tem que trabalhar dessa forma, pensando em você como simplesmente um amigo. Entendendo a sua realidade. Porque se você não consegue entender as suas forças e as suas fraquezas, quem vai? Você acha que o mundo está aqui para quê? Para te ajudar, para te acolher, para te levantar ou para te jogar para baixo? Na maioria das vezes é para te jogar para baixo. E se você não colocar a si mesmo e elevar a si mesmo, você só vai ficar para cada vez mais para baixo. Então trate você como amigo. Se ame cada vez mais. Porque senão, você não vai conseguir nada com a autoestima baixa, tá? Nada. Terceira coisa, eu parei de dizer sim. Sim constante, né? Essa constância sempre de dizer sim o tempo todo, sim, 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 sim. Acho que vou até refazer um vídeo meu sobre o não. Eu acho que ele tá aí. Se você quiser pesquisar por que a gente disse muito sim, por que a gente tem medo de dizer não, eu falo no vídeo lá e dou dicas de como dizer não. Mas esse sim constante é muito péssimo para nós. Mas muito péssimo para nós. Porque simplesmente, quando você diz sim o tempo todo para o outro, você não está dizendo sim para si mesmo. Seu tempo é limitado. Eu sempre falo isso. O seu tempo é limitado, o meu tempo é limitado e ninguém vai correr atrás dos seus sonhos a não ser você. Mas se você corre o tempo todo para resolver problemas dos outros, você não vai ter tempo para você mesmo. E aí você vai chegar com 30, 40 anos, vendo seus amigos, sua família, conseguindo conquistar aquilo que você queria, e você vai falar assim, por que eu não consegui? E aí vem a frustração. Porque simplesmente você deu o seu tempo para os outros. Porque você não conseguiu dizer não, nunca você conseguiu dizer não. E aí a sua vida sempre vai ser dedicada aos outros. Mas aí é os outros que vai conseguir ter os frutos, ter as recompensas, enquanto você não vai ter nada. É bom pensar nisso. Nossa, mas isso é muito egoísta. Sim, isso é muito egoísta. Ao contrário do que nos é ensinado, ser altruísta. Só que você não vai ser o egoísta sempre, não. Você vai ter suas prioridades. E esse é um dos pontos principais em conseguir dizer não.
Saber o que você quer, ter as suas prioridades, ter uma agenda. Fala assim, eu vou fazer isso, eu preciso fazer isso todo dia. E quando eu falo agenda, não fica com medo daquela agenda toda rígida. Não, algumas pessoas precisam. A maioria não precisa daquela agenda rígida, não. Tá? Mas basicamente o que eu tenho que fazer hoje? Eu fiz isso ao longo do dia, então eu posso fazer qualquer outra coisa. Agora eu estou com a agenda livre, porque eu já fiz o que eu tinha que fazer. Independente do horário. Tem horários melhores, tem horários piores para fazer certas coisas. Sim, mas fez. Aí você pode ajudar os outros. Não fez? Abre o olho. Porque você vai estar dedicando mais tempo ao outro. Lógico, tem situações que são excepcionais, que aí você vai ter que ajudar o outro. Vai ter situações excepcionais e aí é preciso ter bom senso também, né? Não é tudo que é excepcional, não é tudo que é extraordinário que você vai ter que ajudar o outro. Vai ter coisas que você vai poder ajudar o outro sim, mas na maioria das vezes você vai ter que dizer não, porque você vai ter que começar a pensar em si mesmo. Quarto, excesso de informação. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, quão ruim excesso de informação é. Vou deixar aqui no card fixado, aqui em cima. Mas quão ruim é isso, Matheus? Bom, você não consegue tomar decisão direito. Não consegue. A quantidade de informação que vai chegando em você, você não tem tempo de processar aquela informação. Antes de você processar uma informação, já está chegando informação nova. E aí você fica no celular scrollando, recebendo informação direta. Você não toma as decisões melhores para sua vida. Você tem uma visão de mundo totalmente diferente da realidade. Você acha que o mundo é muito mais perigoso do que ele realmente é, porque o tempo todo você está recebendo informações falando isso. Você acha que uma determinada pessoa é muito pior do que ela realmente é, e assim vai. Você vê o mundo conforme as informações que você recebe. Então é preciso tomar muito cuidado com o tipo de informação que você recebe. Porque isso vai influenciar a sua vida, vai influenciar o jeito que você vê o mundo e vai influenciar principalmente as suas tomadas de decisões, levando principalmente você para uma tomada de decisão muito pior do que você iria ter. Só que tem um ponto mais importante em relação a isso. Quando você vai recebendo vários tipos de informação e não dá tempo nem sequer você pensar, você não consegue saber quem é você. Hoje em dia é muito comum nós termos medo do silêncio. Você tem medo do seu silêncio. Porque o que sua mente vai falar para você? O que você tem para falar com si mesmo? E se você não ouve a si mesmo, como você vai achar aquilo que é melhor para você? Como você vai saber quem é você? Quem realmente é você aí? Você que está me escutando, quem é você? Você se dá um tempo, 1 hora sem fazer nada mesmo, sem fazer nada, tá? É parado, ouvindo o canto de pássaro, deixando pensamentos vir, deixando perguntas virem. Você conhece a si mesmo? Elimine o máximo possível de informações. Direcione as informações que você quer receber, que vão te ajudar naquilo que você quer fazer para sua vida. Vamos lá pro quinto. Ser multitarefa. Hoje em dia ainda as pessoas acreditam nisso. É um negócio absurdo, velho. Antes era mais pesado isso, da pessoa que era multitarefa, que fazia várias coisas ao mesmo tempo e tal. Mas se você é esse tipo de pessoa, você não consegue fazer muita coisa. Você cozinha, não sei se você cozinha, mas se você cozinhar, você vai perceber que na cozinha você tem que ficar parado cozinhando. Você não pode fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Porque se você fizer 2 coisas ao mesmo tempo, é muito provavelmente que a sua parte lá na cozinha vai queimar, vai estragar, vai ficar ruim. Por quê? Porque você divide a sua atenção. A cozinha é ótima para as pessoas praticarem até mesmo a paciência. E ela mostra essa questão de multitarefa claramente, porque você tem um resultado ali palpável, um resultado ruim. Por quê? Você é multitarefa, você erra na cozinha, naquilo que você está praticando. Quando você resolve fazer várias coisas ao mesmo tempo, você vai errar com muito mais frequência. Além disso, você não vai conseguir se aprofundar em alguma coisa. Além disso, você vai gastar muito mais tempo para fazer. Porque se você gasta um tempo assim, focando aqui, gastou aqui. Só que você vai fazer várias coisas. Você vai gastar primeiro um tempo aqui,
Aí você vai precisar desfocar dessa primeira ação sua aqui. Desfocou, vai precisar gastar um tempo de desfoque e de foque, que é eu desfoco do que eu estou fazendo e vou focar numa outra coisa para começar a fazer essa segunda coisa. E aí, quando eu deixar de fazer essa segunda coisa e voltar para a primeira, eu vou precisar desfocar dessa segunda e focar de novo na primeira. Então, assim, esse tempo que você vai gastando é um tempo precioso, que você vai deixar de fazer aquilo que você tinha que fazer. Agora, se você foca num ponto, começo, meio e fim, e faz uma outra coisa, é muito mais produtivo para você, tá? E a sexta coisa, falta de descanso. Essa é muito interessante, né? A gente vive num mundo constantemente sendo bombardeado por esteja fazendo alguma coisa, faça alguma coisa, seja produtivo, mostre o que está fazendo. É uma pressão absurda em todos nós. Só que isso é triste, porque essa pressão faz com que as pessoas não descansem. Tem até louco na internet falando que você não precisa dormir, basta dormir 4 horas por noite que você consegue fazer tudo, que tá ótimo para você. Gente que não sabe porra nenhuma. Tem gente que fala isso, tem gente que não prega o descanso. E você precisa descansar. O seu cérebro, para o bom funcionamento, ele precisa de descanso. Você precisa ficar um tempo ocioso. E quando eu falo descanso, não é vou ler uma notícia, vou ler um jornal, não, é descanso. É você parado, ouvindo um pássaro cantando e aí entra naquela questão de excesso de informação. É você colocar uma música e curtir a música ali. Uma música assim, tranquila, tá lá curtindo ali de boa. Esse tempo de descanso é muito bom para o seu cérebro. E aí a gente falando de produtividade, né? Ele ajuda na produtividade. Porque uma mente cansada não trabalha direito. Uma mente cansada não pensa direito. Agora, uma mente descansada trabalha direito. Uma mente descansada, ele produz direito. É um absurdo a questão quando você vê gráfico de acidente de trabalho em empresa e a gente percebe que os gráficos têm um pico na hora, um pouco antes da hora do almoço e um pouco antes do final do expediente. Por quê? Tá lá a pessoa, chega no trabalho às 6 horas da manhã e não tem uma pausa. Fica ali de 6 até meio-dia, que era o horário do almoço da pessoa. Aí tem esse pico de acidente porque já está muito tempo trabalhando. Aí depois que a pessoa vai para o almoço, dá aquela 1 hora de almoço que algumas empresas dão e tem que dar, há uma queda drástica em questão de acidente de trabalho, que volta a ter no final do expediente, porque a pessoa cansa de novo. A empresa que trabalha ali 12 horas, né, a pessoa vai ter 2 picos de aumento em risco de acidente de trabalho, simplesmente porque a mente está cansada. E poderia ser muito bem resolvido se tivesse um período de descanso entre ali os trabalhos. Seria fantástico, mas a gente sabe que o mundo não é assim. A gente sabe que o mundo não é feito para o ser humano. A gente sabe que o ser humano criou um mundo que não é para o próprio ser humano, e sim para o lucro acima de tudo, lucro acima de todos, certo? Bom, são essas 6 coisas que eu parei de fazer na minha vida. Espero que você também pare e tenha uma vida muito mais tranquila, muito mais saudável. Muito obrigado e até a próxima.